8. Marcos capítulo 8. Iremos ler os versículos 34 a 38. Marcos capítulo 8, versículos 34 a 38. Diz o seguinte, o texto sagrado: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida, por causa de mim, do evangelho, salvá-la. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, que daria um homem em troca da sua alma. Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Meus irmãos, feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração com o nosso Deus. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti para agradecer a Tua palavra que chega em nossas mãos e nós podemos pegar e apalpar essas traduções que o Senhor concedeu pessoas que trabalham para que este livro sagrado ele chegue em nós. Obrigado, Deus, porque podemos ouvir as Tuas sagradas escrituras num domingo à noite e podemos ser edificados pela palavra da verdade. Senhor, quebranta nossos corações, faz do nosso coração um solo fértil a multiplicar 30, 60 e 100 por 1 para o Teu reino. E eu peço também que eu, como pregador, como ministrador da palavra, seja encontrado como obreiro fiel, que não tem do que se envergonhar, mas que apresenta bem e maneja bem a palavra da verdade. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Já reparou como tudo hoje vem com o seguinte teste grátis? Ou cancele quando quiser? A lógica do consumo, meus irmãos, chegou à vida espiritual. A gente quer seguir sem custo e apertar, não seguir se formos incomodados. Mas e quando alguém te chama, e essa pessoa que te chama, ela muda a sua rota, que muda de uma forma que bagunça a sua agenda e exige até abrir mão de privilégios. Você topa mesmo enquanto está doendo ou só topa até enquanto não dói? Olha ao redor, nós vivemos numa febre de espiritualidade a custo baixo. No Brasil, os que se declaram sem religião já somam 9,3%. Entre jovens de 20 a 24 anos, esse número salta para 14,3%. É uma fé que não tem vínculo com pessoas, não tem vínculo com instituições, não tem vínculo com denominações evangélicas. É uma fé que vive isolado, uma fé sem religião. Isso é dados do IBGE, meus irmãos, censo 2022. E mesmo dentro do meio evangélico, o fenômeno se repete. Cresce o número de desigrejados, pessoas que se dizem cristãs, mas não pertencem a nenhuma comunidade cristã. Segundo o mesmo dado de 2024, a maioria está entre 16 a 34 anos, com destaque para a faixa de 16 a 24 anos, que chega no ápice de 12,5%. E lá fora, no Brasil, como é que está? Não é muito diferente. Nos Estados Unidos, cerca de 1/3 dos adultos diz: nunca vou aos cultos. Os chamados sem filiação religiosa. Tem os piores índices em bem-estar humano na comparação com cristãos praticantes. Há espiritualidade, mas falta de compromisso. E esse impacto
ele é visível. Então, deixa eu ser direto com cada um de vocês. Você ou eu? Será que nós queremos um Cristo sem cruz? Um coach que se encaixa nos nossos planos? Ou o Jesus que ele chama a gente para um caminho, só que esse caminho, ele crucifica o nosso orgulho, ele crucifica a nossa reputação e crucifica o nosso conforto? Se tudo fosse colocado numa balança, e nessa balança a gente tivesse dinheiro, status, o nosso plano de vida, que valeria mais do que a nossa alma? Essa é a pergunta que só faz sentido para quem leva a sério custo e valor de uma alma. Se isso te incomoda, ótimo. Incomodar é um bom sinal. Quer dizer que ainda está no tempo que você pode escolher quem você vai seguir e que o que está disposto a perder, o que você está disposto a perder para não perder a si mesmo. É exatamente esse ponto de decisão que Marcos ele nos apresenta aqui em seu evangelho. Jesus chama a multidão e os discípulos e descreve o caminho da cruz. Um caminho com custo real, um caminho com valor eterno. Se a pergunta é, quem você vai seguir e quanto vale a sua alma, Marcos responde começando pelo essencial. Antes de falar o custo, ele revela o valor, a pessoa de quem vem o chamado. Só entende a cruz quem consegue enxergar quem o chama. Por isso, Marcos, ele nos conduz à identidade de quem é Jesus. Quem é ele? O que Jesus faz? Por que Jesus enfrenta a oposição e como forma discípulos? É o que Marcos, a gente vem vendo desde o capítulo 1. Respondendo à pergunta, quem é Jesus? Marcos, ele responde desde o primeiro versículo. No primeiro versículo, capítulo 1, versículo 1, Marcos diz, Messias, ou seja, o Cristo, o Rei, o Filho de Deus. Deus Pai o aprova com o batismo, o Espírito o unge, no deserto Jesus vence o tentador, em seguida anuncia o reino de Deus, chegou, arrependam-se e creiam. Esse é o resumo da mensagem de Jesus. Chama discípulos para pescar não peixes, mas para pescar pessoas. Este é Jesus. E o que Jesus faz? Jesus ensina com autoridade. Ele expulsa demônios, ele cura enfermos. Em meio à sua agenda, ele prioriza a oração, ele prioriza a sua missão. Ele toca o leproso, mas não fica impuro, purifica. Ele perdoa pecados, algo que só o próprio Deus pode fazer. E a mensagem é clara, seu poder serve, mas sua autoridade salva. E por que toda essa oposição diante de Jesus? Porque Jesus, ele confronta algo que está arraigado em nossos corações. Ele confronta tradições. Capítulo 2 até o capítulo 3, a gente vê isso. Ele põe o sábado a serviço da vida e não da tradição das pessoas. Ele expõe rituais que são obedecidos sem coração e sem raciocínio. A partir daí cresce uma resistência contra Jesus. Jesus forma os 12, ensina por parábolas no capítulo 4 e mostra em 4 cenas que ele é o Senhor sobre o caos, ele é o Senhor sobre os demônios, ele é o Senhor sobre as doenças e principalmente ele é o Senhor sobre a morte. E os discípulos, capítulo 6, 7, nós vemos que os discípulos ainda estão vendo embaçado, mesmo depois de multiplicação de pães, mesmo depois do mar acalmado, o coração deles é lento. Então Marcos ele narra a cura de um cego em 2 etapas, que nós vimos versículos 22 a 26 do capítulo 8.
E esse cego é um sinal pedagógico, instrutivo da parte de Jesus, mostrando a visão espiritual dos discípulos que ainda está vindo, mas não veio de uma vez. Logo depois, em Cesareia de Filipe, Pedro, ele acerta o título, tu és o Cristo. Mas só que ele erra o caminho, porque ele rejeita o que vem com o título, que ele rejeita a cruz, versículos 32 e 33. Aqui Marcos nos coloca na encruzilhada. Reconhecer quem Jesus é, implica aceitar para onde ele vai. Meus irmãos, nós estamos vendo que Jesus vai para um caminho difícil. Ele vai para o caminho da cruz. E esse caminho tem um custo para ser seguidor de Jesus. Jesus, então, ele chama todos aqueles que querem segui-lo. Mas só que quem quer seguir a ele vai seguir o custo do caminho da cruz. E é isso que nós vamos ver, então. Vendo o primeiro custo do caminho da cruz, que é a decisão radical do seguidor. Versículo 34. Veja aí comigo. Versículo 34 diz o seguinte. Vamos por partes. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes. Veja, Jesus antes, ele estava restrito com seus discípulos apóstolos, e agora ele abrange o chamado dele. Ele chama todas as pessoas em direção a si mesmo. Até o presbítero Fábio, não sei se ele botou o nome de Kalel com esse intuito, mas Kalel é uma palavra grega que significa chamado. E nessa palavra aqui aparece um sufixo, proskalel, ou seja, Jesus ele chama para si. Ele diz, olhe para mim aqueles que querem receber o chamado. E daí ele tira a reserva de só os discípulos estarem sendo ensinados até aquele momento, e agora ele abrange toda a multidão que está ali juntamente com os discípulos. Então Jesus, ele fala, esse convite não é um convite reservado, que só se estende aos 12, mas é um convite abrangente para todos aqueles que estão ouvindo o que eu estou falando. E nós estamos ouvindo o que Jesus está falando, porque estamos ouvindo o próprio Deus falando nas Sagradas Escrituras. Então, preste atenção no convite de Jesus, meus irmãos. E diz o seguinte ainda, versículo 34, se alguém quer vir após mim. Então, o convite que Jesus fala é o seguinte, se alguém, qualquer pessoa que está me ouvindo, na multidão, individualmente, sem reserva de classe, sem distinção de etnia, sem nada, se essa pessoa, ela quiser, ela tiver o desejo, ela pode permanecer no caminho que eu vou dizer. Mas só que para vir, você não pode só desejar, você tem que vir, e depois eu tenho que ir, você tem que vir atrás. Você não pode fazer o contrário. Você não pode passar à frente de Jesus. Isso é o que Pedro fez. E passar à frente de Jesus significa não obedecê-lo. Se você quer ir até Jesus e ser seu discípulo verdadeiramente, você tem que seguir atrás o caminho do Mestre. E o caminho do Mestre é difícil. E nós iremos ver agora que o caminho dele requer que os discípulos passem por esse caminho também. E veja o que é que diz o restante do versículo. Três coisas, então, precisa. A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se você ou eu quer seguir Jesus, essa decisão tem que passar por essas três questões. Primeira questão, a si mesmo se negue. E meus irmãos, isso aqui é uma ordem. Ou seja, Jesus está falando, negue agora. Negue urgentemente.
Se você e eu não nos negarmos, nós nem começamos a seguir a Jesus. E é interessante, meus irmãos, porque no original, essa palavra negue-se, essa ação de negar, a gente tem uma figura muito temporal, né? A gente tem passado, presente e futuro. E a gente pensa, não, eu vou negar amanhã. Não, eu vou negar hoje. Não, mas só que no grego, no original é assim. Se eu tirar uma foto sua, eu consigo enxergar que você tem se negado. Então, é independentemente do tempo. É uma decisão já tomada, que ela continua, e no momento que eu tiro uma foto sua, eu consigo enxergar que você tem se negado, e outra coisa tem aparecido, que é a pessoa do Senhor Jesus. E se você for no capítulo 1, você vai ver que os discípulos, eles negaram muitas coisas já. Eles negaram o seu trabalho, ser pescador de peixes e agora ser pescador de homens. Você vê que Levi, ele deixou de ser cobrador de impostos para seguir a Jesus. E ainda assim, eles não compreenderam o que é negar a si mesmo. Então veja como é profundo o negar a si mesmo. O negar a si mesmo, meu irmão e minha irmã, é tão profundo que Marcos ele vai usar de novo essa palavra lá no capítulo 14. Você lembra quando Pedro negou a Jesus? Essa palavra que aparece lá. E quando Pedro ele nega a Jesus no capítulo 14, ele diz assim: eu não tenho nada a ver com essa pessoa. Eu não estou seguindo o caminho dele. E quando você nega a si mesmo, é porque você está dizendo, eu não estou seguindo o meu caminho. Eu não estou seguindo o meu eu. O meu eu não é o que decide as coisas. Quem decide as coisas por mim é Jesus. E se você e eu, nós de fato estamos negando a nós mesmos, primeira coisa que nós teremos ciência é saber o que Jesus quer da gente. E isso, meus irmãos, passa em conhecer as Sagradas Escrituras. Então, se você está caminhando há muito tempo de igreja, ou você começou sua caminhada de igreja, saiba que o negar a si mesmo implica necessariamente num conhecimento de qual caminho e direção Jesus quer que eu e você nós sigamos. A partir do momento que a gente não conhece as Sagradas Escrituras, a gente não sabe o que Jesus quer, que a gente renuncie a nós mesmos, porque as Escrituras, elas são as instruções do Deus vivo para nós, para que fique evidente os nossos pecados e o quão desviado da rota nós estamos e o quão tem aparecido as nossas vontades e desejos em contrapartida ao que Jesus quer que nós façamos. A lealdade a Jesus vai fazer com que as pessoas consigam enxergar em nós o próprio Cristo, o próprio plano de salvação. Assim como nós vimos no ofertório, a obra de salvação, ela faz com que as pessoas que foram alvos da obra de salvação e seguem o caminho da cruz e são discípulos de Jesus, eles sejam inquestionavelmente identificados, porque eles tomaram a decisão de não seguir a si mesmo. Então, muito difícil esse processo decisório. Ele faz com que a nossa vida seja dedicada o máximo possível a conhecer o Salvador que nós servimos. Porque se a gente não faz isso, meus irmãos, se nós não abrimos a Bíblia durante o dia a dia, se a gente não vem para a EBD, se a gente não vem à noite, se a gente faz as coisas conforme a gente quer, deu vontade, o Senhor não é Cristo. O Senhor somos nós mesmos. Cristo é Senhor quando eu faço tudo para mostrar que de fato é Ele que comanda a minha vida. E eu renuncio às minhas vontades, o meu conforto, tudo que eu sou, e aparece mais Cristo do que eu. Porque quando eu apareço, aparece pecado,
aparece caminho sem cruz, aparece conforto e aparece uma pessoa egoísta, uma pessoa injusta, uma pessoa que não reflete a glória de Cristo. Caramba, Claudinho, muito duro. Meus irmãos, se você quiser ler Romanos 1, é o que Paulo, ele diz que Jesus Cristo salvou essas pessoas aí. E se você foi salvo por Jesus, você é essa pessoa. E se Jesus, ele quer aparecer em você, ou você quer que ele apareça, você se desfaz dessa antiga vida que você tinha e que eu tenho também. Então veja, primeira coisa, negue-se. Segunda coisa, tome a sua cruz. E meus irmãos, mais uma vez, Paulo, ele fala imperativamente, e ele fala no mesmo tempo verbal que aqui. Significa que, se eu tirar uma foto sua, eu vou ver você carregando uma cruz. Eu vou ver você se esforçando em erguer a cruz de quem foi condenado. E eu vou ver você carregando essa cruz até o local da execução. É isso. O que significa carregar a sua cruz? A cruz, ela não é um símbolo de prestígio, como nós vemos na nossa sociedade. Nessa época, era símbolo de vergonha, de humilhação, de dor e de sacrifício. Nós vemos muitas pessoas com a cruz no pescoço, porque é algo honroso, é algo que a gente quer exibir. Mas, dentro desse contexto, todo mundo ia achar você um louco por estar com a cruz no pescoço. Porque é símbolo de dor de criminoso que foi morto e merecia ser morto. Então veja, tomar a cruz e carregá-la é algo extremamente sacrificial. É você e eu estávamos dispostos a passarmos pela vergonha pública, pela humilhação. E aquelas pessoas que têm um coração duro de pedra, ou têm um coração que a semente do evangelho que está sendo lançada num terreno rochoso, capítulo 4, versículos 16 e 17, vai vir a tribulação, vai vir a perseguição, e a pessoa vai falar, eu não mereço isso, eu fui fiel, eu fui para a igreja, eu não mereço passar por essa vergonha, eu não mereço ser humilhado. Mas só que o nosso Senhor, ele foi humilhado, ele foi vilipendiado, ele teve a humilhação pública e ele foi morto como criminoso. Você quer essa cruz? Se você quiser essa cruz, se você quiser se negar a si mesmo, se você quiser essa cruz, se você quer carregar esse serviço pesado, você está indo no caminho correto para ser discípulo de Jesus, para ser um discípulo radical. Mas veja, não basta isso. Ainda tem outra coisa. Siga-me. Siga-me. E esse aqui é diferente dos outros imperativos, das outras ordens, porque não é mais uma foto, digamos assim, mas na verdade é algo contínuo, identificável. Se você e se eu, nós somos seguidores de Jesus, continuamente, todos os dias, nós iremos estar desviando da rota, mas iremos voltar. Esse é o seguir a Jesus. Se você decidiu negar a si mesmo, se você decidiu levantar essa cruz, você decidiu seguir. E se você decidiu seguir, você está toda hora querendo se desviar da rota, mas você está voltando, porque como nós vemos lá no capítulo 1, vai vir o mensageiro do Senhor para preparar o caminho do Senhor. E qual é o caminho do Senhor? De acordo com o capítulo 1, que nós estamos vendo agora claramente. O caminho do Senhor era a cruz. É o caminho da cruz. Esse é o caminho para seguir o rei. Você quer ser discípulo do rei? Então siga o caminho da cruz todo dia. Todo dia
vai vir decisões para você se desviar do caminho da cruz. Todo dia, você e eu teremos que decidir sair do caminho torto, porque de acordo com o capítulo 1 de Marcos, na profecia de Isaías, ele veio para endireitar as veredas, ele veio para tornar reto aquela vereda, aquele caminho que era torto. O caminho torto é o caminho que se desvia do negar a si mesmo, do pegar a sua cruz e do seguir a Jesus. E nós temos que continuamente seguir esse caminho do novo êxodo. Conforme a gente já viu no capítulo 1, Jesus Cristo ele vai guiar a gente para o novo êxodo, novo céu e nova terra. Agora é um caminho difícil, não é um caminho de conforto. Então, tenha consciência se você realmente quer seguir esse caminho e se você está disposto a pagar o custo de ser um discípulo radical de Jesus. Nós estamos vendo que Jesus chama todos aqueles que querem seguir o caminho da cruz. E o primeiro custo do caminho da cruz é a decisão radical do seguidor. O seguidor ele tem que ter consciência e decidir se ele quer esse caminho. E o segundo custo para o caminho da cruz é que o seguidor ele tem que calcular o valor do reino. Então, se você e eu, nós somos seguidores de Jesus, Jesus ele não pede para a gente fazer uma decisão na emoção. Ele não pede para que músicas e instrumentos musicais eles eles conduzam para que você venha aqui e aceite a Jesus como Salvador. Mas ele diz assim, se você não quer, fique aí. Você tem que ponderar, você tem que calcular. E você tem que ver, rapaz, eu vou seguir. E você tem que seguir conscientemente, porque você calculou. Você disse, é verdade, eu vou seguir esse caminho. E aí vamos ver então esse cálculo que Jesus apresenta. Por que a gente vê que é cálculo, vê que é ponderação? Porque dos versículos 35 a 38, meus irmãos, não aparece, pelo menos na minha tradução, uma palavra original no grego que é porquê. Essa palavra porquê aparece no versículo 35, aparece no versículo 36, aparece no versículo 37 e aparece no versículo 38. Então, esses porquês, que são em torno de 4 ou 5, se eu não me engano, eles são justamente, você tem que ter consciência, você tem que calcular e você tem que ter razões para seguir a Jesus. Então, nós vamos ver do versículo 35, diz assim, quem quiser, pois salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida, por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Quem quiser, você não quer? Fica aí, não tem problema. Você não quer o Evangelho? Você não quer o caminho da cruz? Por favor, não se torne membro dessa igreja. Se você quer o caminho, venha com a gente, venha caminhar com a gente. Isso é o próprio Jesus, não sou eu não, viu? O próprio Jesus está falando aqui. Todo ser humano tem que enfrentar essa decisão. Pois, se você quiser, você vai salvar a sua vida. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, tem que perder. Se você quer esse caminho, você vai perder conforto, você vai perder reputação, você vai perder segurança. Vai perder. Você quer esse caminho da cruz ainda? Jesus ele não está querendo discípulos para encher a igreja, não. Ele está querendo discípulos que aceitam esse cálculo. E ele vai continuar. E quem perder a vida, por causa de mim, do Evangelho, salvá-la. Quem perder a vida. O que é que Jesus foi fazer? Jesus ele vai perder a vida. Quem aceita o caminho do rei, de concretamente morrer, vai ser discípulo de Jesus e vai ser leal ao rei e à sua missão. Quem não aceita a morte, não vai ser leal a Jesus.
Porque se no dia, como aqui os leitores de Marcos estavam passando por perseguição, foi exigido o seu emprego, foi exigido que você passe fome, que você saia perseguido e talvez morra, provavelmente você e eu iremos negar, se não aceitarmos no nosso coração que morremos com Cristo, porque nós estamos querendo nos identificar com o nosso Rei. E essa morte é morte física e é morte social. É o que Jesus passou. O nosso Rei passou por isso. Ou não? Nosso Rei passou por isso. E veja, e outra coisa importante, se você aceitou a morte, essa morte ela tem uma motivação. E com essa motivação? Por causa de mim e do Evangelho. Jesus, veja meus irmãos, Jesus, ele não separa a si mesmo da sua mensagem. Então, se você vê um crente que não se importa com as Sagradas Escrituras, é muito provável que ele não se importa com Jesus. Porque o próprio Jesus, ele diz, se você aceitou essa morte, você tem que aceitar com a motivação, com a causa principal de mim. Só de mim? Não. Das Sagradas Escrituras, do Evangelho. Se você aceitar isso, você vai salvá-la. Agora, por quê? A gente viu no versículo 31 qual é o final disso. 3 dias depois vai acontecer o quê? Ressuscitar. Quem aceitar esse caminho vai ressuscitar com o Senhor Jesus. A morte não é o final. Embora você esteja talvez morrendo, talvez você esteja num processo terminal de doença, talvez alguém dê um diagnóstico impossível para você, eu não te alimento com falsa esperança dizendo que você vai ser curado. Mas tem algo muito melhor. Tem o novo céu e a nova terra. Se você aceitar o Senhor como seu Salvador, você vai ressuscitar e vai viver para sempre. A morte não é o final. Quem perde a sua vida, na verdade, salva. Aquele que vive com a intenção de agradar a Jesus e o Evangelho, salva a sua vida, porque a vitória final é a ressurreição. Nós carregamos a cruz, mas no final tem a ressurreição, depois da execução e da vergonha pública. Versículo 36 diz aí, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então veja, Marcos ele diz, que lucro tem, que vantagem tem o homem ganhar o mundo inteiro, ou seja, o mundo alcançar o máximo possível aqui na terra. E Marcos, ele estava falando essa pergunta retórica para dizer que não existe nada. Seu esforço inteiro, com a intenção de viver para esse mundo, não vale nada para a eternidade. Só vale para a eternidade aquilo que foi feito por causa de Jesus e do Evangelho. Nada salva a sua alma a não ser viver para Jesus e o Evangelho. Versículo 37, que daria um homem em troca da sua alma? Mais uma vez, Marcos vai dizer, não existe nada que você pode oferecer. Não existe R$1 milhão, não existe o maior dízimo da igreja, não existe nada. A única coisa que nós podemos dar em troca da nossa alma é renunciar toda a nossa vida e entregar de fato a Jesus. O discipulado não é calculado por custo-benefício. Lembra quando, será que você e eu, a gente fica, rapaz, será que isso compensa? Vixe, ajudar aquele irmão não compensa não. Não, aquele irmão não merece minha ajuda não. Não, não é assim. Toda hora fica compensando. Discipulado é entrega total. Versículo 38 diz assim, porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora
Se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, Marcos, ele finaliza com uma linguagem profética, que a gente acha lá em Deuteronômio 32 e Oséias 3. E essa linguagem, ela já foi utilizada, digamos, em menor medida, quando a gente vai lá para o versículo 12 do capítulo 8, que você vê, porque me pede esta geração um sinal. E a gente falou naquela vez que descrevia a coletividade da incredulidade. Ou seja, as pessoas não conseguiam enxergar o sinal da mensagem do rei e do rei vindo como o principal sinal de que ele já veio. E Marcos agora ele vai intensificar isso e ele vai dizer, esta geração, aí ele vai completar, adúltera e pecadora. E isso se refere a Israel, que foi infiel, que traiu o seu noivo, que traiu aquele que era prometido para se casar. Essa infidelidade de Israel, ela pode ser a nossa infidelidade, se nós não vivermos como entrega total e conscientes de que temos para que viver para Jesus e para o Evangelho, e que nós temos que perder a vida para poder ganhá-la. Se isso não acontecer, o Filho do Homem ele vai se envergonhar, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E veja, o Filho do Homem, capítulo 2 de Marcos, a gente já viu essa expressão, vimos também no capítulo 8, no capítulo 2, Jesus usa esse título de Daniel capítulo 7 para dizer que o Filho do Homem, que é aquele líder, aquele governante com poderes celestiais que vai conduzir Israel no caminho puro, esse que Israel estava esperando e que chegou, que é Jesus, ele tem poder para perdoar pecados. Capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Agora, se esse que tem poder para perdoar pecados, ele se envergonhar de você, ele não vai perdoar os seus pecados. Você vai estar debaixo de juízo. E o Filho do Homem, ele é aquele que vai vir, ou que é necessário que esse título de glória, ele seja preenchido também pela humilhação. Sofrer, morrer, ser rejeitado, todos esses títulos que vimos, todas essas questões que vimos nos versículos anteriores. Se nós negarmos o Filho do Homem, ele nos negará quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. No juízo final, receberemos o não de Deus. E, meus irmãos, para ficar claro, eu tenho uma passagem muito forte do Evangelho de Mateus, capítulo 7, que fala assim, Jesus, viemos aqui, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo lá. Aí Jesus vai dizer, não conheço vocês. E perceba que é interessante que Mateus, ele já inicia essa ilustração falando que essas pessoas sempre serviram a si mesmas. Porque quem chega diante da presença de Deus e Deus diz, você é para estar nesse lugar que está, só chora, não se justifica. Não diz, mas Deus, eu fiz isso, eu curei, eu fiz. Por isso que você está aqui. Porque você fez. Você não fez por minha causa e pelo meu Evangelho. Meus irmãos, tem um exemplo muito claro na história da igreja de um irmão em Cristo que morava em Esmirna, século II, na cidade de Esmirna, que deixa esse texto vívido em nossas mentes. Um estádio barulhento, o pessoal vai e traz um bispo, um presbítero idoso, já avançado de idade, aí por volta de 80 anos, e o governador daquela época oferece uma saída para ele. Jura por César, renuncie a Cristo. Policarpo, ele ergue os olhos, sereno, e esses olhos que ele ergue, não é orgulho, mas é fidelidade antiga, e ele responde, há 86 anos o sirvo,
Ele jamais me fez mal, como posso eu blasfemar meu rei e meu salvador? Ele sabia o preço. O preço era vergonha pública, o preço era a morte, mas pesou mais do que isso o valor de Cristo, e ele achou o valor de Cristo maior do que sua própria vida. A graça do Pai sustentou aquele ancião, aquele idoso, e a mesma graça que sustentou Policarpo está hoje disponível para cada um que Jesus Cristo chama: negue-se, tome a cruz, siga-me, porque o valor do rei supera o custo. A multidão de Esmirna ouviu a resposta firme desse ancião, e hoje não estamos diante de um governador, como naquela época, mas nós estamos diante de alguém muito mais importante, do próprio rei. E o próprio rei que sustentou Policarpo, ele continua perguntando: você vai se envergonhar de mim, das minhas palavras, ou você vai aceitar o custo? Essa é a hora de trazer ao nosso próprio coração, de forma prática, tudo isso que vemos. E a primeira coisa, meus irmãos, que nós devemos fazer diante de tudo isso é aceitar o convite honesto ao caminho da cruz. Perca para salvar. Lucre, o lucro que não aproveita, deixe de lado. Faça uma confissão pública ao Senhor Jesus Cristo. Aceite o cálculo do reinado de Cristo. E o primeiro passo é aceitar essa mensagem de salvação do rei. Aceite o convite de negar a si mesmo, de elevar a sua cruz, erguê-la e de seguir ao rei. Se você aceitou esse convite e você enxergou os seus pecados, você enxergou a mensagem do Rei Jesus confrontando a si mesmo, e eu quero seguir esse caminho conscientemente, converse comigo no final do culto, converse com algum dos presbíteros e nós iremos mostrar para você o caminho da cruz a partir de hoje. Não só isso, mas você que já é crente no Senhor Jesus, viva o caminho da cruz no seu cotidiano. Veja, você e eu, nós podemos viver por causa de Jesus e do Evangelho, mas o viver por causa de Jesus e do Evangelho não é qualquer sofrimento, mas é a mortificação de nós mesmos, tudo que somos, tudo que não reflete o Rei Jesus. Por exemplo, você pode mortificar algo que não faz parte do reinado de Cristo, a fofoca. Evite roda de conversas. Evite rodas de conversa que falam mal do outro, que difama o outro. Coloque um plano na sua mente que vai mudar de assunto quando alguém estiver difamando outra pessoa. Tente ter uma constância em se examinar, e toda semana você prepare um relato para si mesmo. Por exemplo, o que fiz, como eu posso mudar o meu comportamento naqueles momentos que eu tendo a pecar. Tenha, por exemplo, um exercício da misericórdia com pessoas difíceis, porque Jesus Cristo fez isso por nós, meus irmãos. Somos pessoas difíceis, e quando você vê uma pessoa difícil na igreja, você está vendo quem você era. E Jesus Cristo, ele então incentiva que a gente, na verdade, haja com essas pessoas renunciando a nós mesmos e não dando em troca na forma como somos tratados. Envie uma mensagem, envie um perdão sem mas, envie uma ajuda na necessidade daquela pessoa que não merece, mas te tratou mal. E faça uma auditoria de si mesmo. O que fiz, qual resposta eu recebi, qual próxima ação eu posso fazer com relação a essa pessoa, para que Cristo seja visto em mim, e eu renuncie o meu eu, e eu mortifique o meu eu. Por último, nós precisamos viver o caminho da cruz, não só como indivíduos, mas como igreja local. Meus irmãos, uma igreja local que não se envergonha da cruz de Jesus e de suas palavras, ela está disposta a perder
por Jesus e pela causa do Evangelho. E isso vai exigir de nós fidelidade pública e confessional à pessoa de Cristo e ao conteúdo que Jesus Cristo proclamou. Nós iremos abrir mão de duas coisas muito importantes para a gente: tempo e conforto. São duas coisas que Jesus Cristo ele quer de todo crente que quer fazer com que a igreja viva na unidade do Evangelho. Porque são duas coisas que nenhum de nós quer se desfazer. Do nosso tempo, porque a gente não tem tempo para visitar ninguém, para estar na casa de ninguém, para chamar ninguém para a nossa casa. E do nosso conforto, porque chamar alguém, a gente vai ter que organizar a casa, a gente vai ter que lavar a roupa, a gente vai ter que gastar dinheiro. Porque investir numa pessoa gasta esforço, tempo, recurso. Eu prefiro ficar na minha rotina. Eu não quero abrir meu final de semana, eu só tenho um domingo, pastor, que nesse domingo eu posso dormir tranquilamente, aí por isso que eu não venho na escola bíblica. Pastor, à noite, rapaz, deu aquela chuva, eu tenho carro, mas assim, você sabe, a chuva é o friozinho, a gente fica ali, eu estava querendo ficar no meu conforto, estava cansado. Abrir mão, meus irmãos, do descanso em prol de algo do Evangelho, porque quando você está vindo para a igreja, você está abrindo mão do seu conforto e você está dizendo, eu quero aprender sobre o Rei Jesus. Você também pode abrir mão, e eu também, da reputação. Assumir publicamente, muitas vezes numa roda de conversa, quando isso for exigido, não sempre, mas quando isso for exigido, uma posição impopular cristã, onde você crê no casamento de homem e mulher, onde você crê que você deve permanecer virgem até o casamento, e todos os seus amigos fazerem você de chacota, onde você acredita que mesmo você sendo pisoteado como uma barata, você deve agir em amor com essa pessoa, perdoar e agir com misericórdia. E todas essas questões, nós nos assemelhamos ao Senhor Jesus Cristo. Você pode construir o seguinte relato para colocar isso em prática. Perdi o quê? Preencha isso. Perdi o quê? Por causa de Jesus e do Evangelho. Será que você tem algo que você pode colocar nessa caixa, já nesse momento? Você pode também preencher o que doeu, porque Jesus, ele sofreu. Será que você tem sofrido por causa do Evangelho? O que é que doeu? Preenche, doeu isso. E o que eu aprendi de Jesus e do Evangelho com isso? Você pode fazer esse exercício durante a semana, meu irmão e minha irmã. Irmão, chegamos ao ponto de decisão que Marcos nos colocou. Jesus, ele chamou a multidão e os discípulos e ele definiu o caminho da cruz. O chamado é universal, mas o passo é pessoal, é você e eu que temos que dar espaço. Jesus fala com amor e franqueza, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não se envergonhe de Jesus e de suas palavras, dê um passo da fé pública. Procure algum membro dessa igreja, algum presbítero, se assim você decidiu. Para quem é cristão, hoje, Jesus, ele chama nós para destronarmos o nosso eu, assumir a cruz e dar um passo atrás de Jesus Cristo. Escolha uma decisão concreta na sua vida, que eu vou escolher na minha vida para essa semana, e compartilhe com alguém, e lembre, perder por causa de mim, de Jesus e do Evangelho, é a perda que salva. Ganhar o mundo a custo da sua alma é prejuízo. Hoje, diante do Filho do Homem que virá na glória com os santos anjos, coloque na balança que você chama de ganho e o que você chama de perda. Se não aproveita a sua vida diante de Deus, entregue isso, se desfaça disso. Se o envergonha de confessar Jesus, abandone. Se for por causa do Evangelho, se for por causa da pessoa de Jesus, perca com alegria, porque essa é a única perda que salva verdadeiramente.
Convido a igreja a fechar seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus, meus irmãos. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença para Te agradecer. Essa mensagem, Deus. Agradecer que o Senhor seguiu esse caminho da cruz, sendo o próprio Rei, sendo o próprio Senhor dos Senhores. O Senhor já trilhou esse caminho para mostrar o exemplo que devemos seguir. Nós devemos seguir atrás do Senhor, meu Deus, e queremos fazer isso como bons discípulos. Deus, esse caminho é muito dolorido, esse caminho é de muita entrega e muito sacrifício. Pedimos a Ti a Tua imensa misericórdia e bondade, Tua graça sobre nossas vidas, porque não somos capazes de trilhar esse caminho sem a Tua força, sem o Teu encorajamento e sem que o poder do Teu Santo Espírito atue em nós. Deus, que o Teu Santo Espírito nos ajude a erguer essa cruz pesada, que o Teu Santo Espírito nos ajude a entregar o nosso eu e o senhorio do nosso eu e nossos desejos pecaminosos. Deus, que o Teu Santo Espírito nos mantenha no caminho reto para seguir a cruz. Nos ajuda na nossa consciência, para que a todo momento nós possamos entender e examinar o benefício de perder a vida, de sacrificar e de servir ao Rei Jesus. Esse serviço nunca será perdido, tem valor eterno, e que o Senhor, meu Deus, nos conduza a essa direção, principalmente nesse momento que iremos lembrar mais uma vez do caminho da cruz. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.